povo tá animado hoje, né? E vou deixar todo mundo sem os microfones, não é maldade, só para não ter ruídos. Excepcional dia, pessoal. Hoje a gente estava conversando aqui antes e a gente tem um gancho maravilhoso de exemplos aqui para a mensagem de hoje. São sempre mensagens, né? E hoje a gente vai entender um pouco melhor de algumas técnicas que a gente pode utilizar para resolver esses probleminhas que a gente identificou ontem. Um deles são os rótulos, mas a maioria dos problemas que a gente vive estão aqui dentro. Eles começam aqui de dentro. Então a gente estava falando de música alta, né? E, claro, existe toda a percepção, tem limites para tudo, né? A gente vive em sociedade e tudo mais. Mas a Luciane falou pra gente, quando eu estava mal-humorada, era quando eu menos gostava da música alta. Quando eu estava de boa, né? Tranquila, eu deixava rolar. Então, os problemas, eles são potencializados pela gente. A gente somatiza as coisas. A gente amplia numa proporção muito maior do que ele realmente é, né? E a técnica que a gente vai fazer hoje é a técnica de responsabilização, de autorresponsabilização pelos problemas. E a técnica é a Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica havaiana, milenar. Ela era muito complexa, ela precisava de sacerdotes para serem feitas as técnicas. Aí uma havaiana maravilhosa resolveu simplificar a técnica para que todo mundo conseguisse fazer de uma maneira bem mais simples. E ela desenvolveu a técnica das 4 frases, que vocês devem conhecer por essas 4 frases, que são as frases: sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Aí depois de muito tempo, né, que essa técnica estava sendo feita de uma forma mais simples, um médico havaiano também estava entrando num hospital psiquiátrico. Ele morreu recentemente, esse médico, então foi nos anos 70 isso. Ele entrou num hospital psiquiátrico e ele falou assim: como que eu vou curar essas pessoas? Porque eram bandidos, né? Eram pessoas realmente assassinos, ferozes e tudo mais. E ele estava entrando lá para curar aquelas pessoas que tinham ficado loucas pelos crimes que cometeram, né? Ou que cometeram crimes porque eles eram malucos, né? E daí ele utilizou dessa técnica, mas ele pegava o prontuário das pessoas e falava as frases. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Isso durante muito tempo. E ele clinicamente viu a melhora dos pacientes. Por ele ter se responsabilizado por aquilo, ele viu uma melhora dos pacientes. Aí, gente, aí vai um pouco de crença, né? Ele constatou isso, virou muito famoso nessa área e tudo mais. Mas é só para vocês perceberem como que a técnica chegou até a gente. E como que a técnica foi poderosa por alguns casos. Por conta desse evento, ela ficou muito famosa, fora do Havaí, né? Fora da ilha. E aí esse médico começou a fazer palestras pelo mundo inteiro, ensinando a técnica, e as pessoas foram tendo seus próprios resultados também. E ela ficou realmente muito famosa. E o que que é essa técnica, né? A técnica é um processo de limpeza das memórias e crenças limitantes do passado e retorno para o eu essencial. Lembra que ontem a gente falou sobre os rótulos? Além dos rótulos, existem outras muitas crenças limitantes que são impostas por nós mesmos, pelos nossos pais, pela nossa sociedade, pela nossa religião, né? São uma questão assim que vai nos impondo algumas barreiras. E essas barreiras,
elas são barreiras que limitam o nosso ser essencial, a nossa consciência por trás de tudo, sabe? Aquela consciência dos pensamentos. Esse pensamento bloqueia essa consciência, esconde, né? Você está lá no rio, lembra do rio dos pensamentos, você está se afogando nele. Você não vai conseguir agir no mundo como você deveria agir no mundo, com os seus talentos, os seus dons, se você for afogado pelos pensamentos de não posso, não quero, não consigo, não dá. Por que que não dá? Né? No sexto dia da nossa jornada, que é hoje, a gente já está apto para conseguir introspectar e entender o significado das 4 frases. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. A sua alma, ela é grande demais para você estar vivendo uma vida média. Isso só, quem nivela isso somos nós mesmos. Se você acha que a sua vida não está no potencial que você gostaria, então você está abaixo do potencial da sua alma, do potencial da sua vida incrível, incrível não, que a gente vai aprender que essa palavra incrível não é boa, da sua vida extraordinária. Se você acha que sua vida não está do jeito que você gostaria, então você está vivendo uma vida média, uma vida mais ou menos. E você precisa, a gente já identificou alguns problemas, os rótulos é uma delas, que te afastam dessa prosperidade. Ter consciência disso já é o primeiro passo. A meditação a gente observa isso, vai observando ao longo de todo o tempo. É uma prática diária. A gente vai ficando craque em perceber essas coisas. E depois, você se autorresponsabiliza por esses problemas que você identificou. Ah, mas não fui eu que coloquei rótulos em mim mesmo. Mas é você que assinou o compromisso e continua com esse contrato. Você se responsabilize pelas condições que você está hoje. Ah, mas espera aí, eu vivo num ambiente tóxico, não tem como, as pessoas gritam o tempo todo, as pessoas são violentas. Você está vivendo nesse ambiente. É você que está vivendo ali. Você tem escolhas nessa vida, né? E outras situações todas, a gente consegue ir meditando e sabendo aonde está a responsabilidade. Às vezes é muito difícil ainda a gente entender como se autorresponsabilizar por algumas dores muito fortes. Mas é um processo, é um processo. Pessoas que passaram por algumas condições muito extremas, que ninguém deveria passar, para se autorresponsabilizar por elas, é um processo. Mas não se responsabilize pelo ato em si, mas pelo sofrimento que o ato em si te impõe até hoje. Isso foi do seu passado. Viva no momento presente. No momento presente, essa dor, esse ato, já não existe mais. É a sua escolha continuar vivendo sobre essa ótica ou não. Aí, quando eu falo de ótica, a gente vai exatamente para o princípio do Ho'oponopono, que é o seguinte, vou até ler aqui a frase para ficar mais fácil. O universo físico, esse que a gente toca, é uma manifestação dos meus pensamentos. Tudo que eu vejo é uma manifestação do que eu penso. Nossa, é difícil de entender, né? Mas pensa assim, tudo começa dentro de você. Tudo tá, você vê com seus óculos, a sua lente, né? Isso tem uma explicação científica, que se chama viés cognitivo. O cérebro, ele foi adaptado para sobrevivência. E a gente confia muito mais na nossa percepção do que nos fatos, porque ao longo da história, a nossa percepção nos salvou de muitas coisas. Então, se eu ouço um barulho, eu já logo interpreto que aquilo pode ser um bicho e fujo. Esses eram os nossos antepassados.
Se eu fosse esperar para ver o bicho saindo do negócio para ter certeza daquele fato, eu morria, certo? Então, eu ouvi um barulho, já fugia, já me escondia, ou já atacava, ou já isso, ou já aquilo. E isso nos salvou de muitos problemas. Mas nós não vivemos mais na selva, né? A gente já criou muros em volta disso tudo. Mas o nosso cérebro continua achando que ele precisa nos salvar de vários perigos e usa essa percepção cognitiva, esse viés cognitivo, para nos salvar das situações. Então, quando eu recebo um e-mail, eu não tô lendo exatamente aquelas frases. Eu já estou pensando o que, que a pessoa pensou para falar isso. Ah, ela deve estar pensando nisso, deve estar pensando aquilo, deve estar pensando aquilo. Mas isso é o que você está pensando e não o que a pessoa está dizendo. E-mail é clássico, porque e-mail não tem entonação, e-mail. Então, a gente lê com o nosso viés. Aquilo é o nosso viés. Quando vem uma outra pessoa e lê com uma outra entonação, parece que são pessoas diferentes falando, mas é o mesmo e-mail. É o mesmo e-mail. Então, esse viés cognitivo nos cria atalhos mentais que podem maquiar totalmente a nossa realidade. Pessoas com repertórios diferentes interpretam as situações de uma maneira diferente. Né? Então, dependendo de onde você saiu para onde você está, você já criou alguns atalhos que podem estar maquiando a sua realidade de uma maneira até doentia, né? E daí, esses padrões que a gente cria, então a gente cria padrões. Então, por exemplo, no caso do som, do barulho, a gente criou um padrão que barulho com pegadas são bichos violentos, bichos muito selvagens e a gente foge. Esse é um padrão que nosso cérebro criou. Outros padrões são criados, por exemplo, se você recebeu muita bronca por e-mail em algum trabalho. Sempre que você receber um e-mail, você já vai ter uma pulsação, você já vai ter uma condição. Então, chegou um e-mail na sua caixa de e-mails, pronto, já é motivo para você ficar ansioso. Agora, se por outro lado, se você viver uma vida tranquila e plena, sempre te aconteceram coisas boas, então você não vai ter essas situações, né? Você não vai ter esses padrões aí. Agora, quanto mais afogados nesses padrões, nesses pensamentos, que são pensamentos, são padrões, né? Nesse rio de pensamentos, mais nosso viés cognitivo vai estar afastado da própria realidade. Então, eu costumo dizer que o viés cognitivo é como uma lente. Se essa lente for muito grossa, pelas experiências que você passou, pelo fundamento e pensamentos que você está, a sua visão da realidade que está para fora vai ser completamente diferente. A partir do momento que você vai afinando essa lente com algumas práticas, a Ho'oponopono é uma delas, a meditação em si também é uma delas, você vai afinando essa lente e você começa a perceber que você está enviesado. Então você vai afinando essa lente. E a partir do momento que você não confia mais no seu viés cognitivo, é quando de fato você afinou tanto essa lente que você está vendo a própria realidade. Então, desconfiar um pouco do seu cérebro é se autorresponsabilizar também. Então, peraí, isso daí deve ser meu, né? Então, calma, isso que eu estou vivendo agora deve ser meu. Deixa eu pensar aqui, deixa eu limpar minha mente para ver se agora que eu me acalmo, quando eu me acalmo, eu vejo a situação da mesma maneira. Então, quanto mais prática, mais fina tornará essa mente, mais pleno você vai viver. E a prosperidade é assim, né? Conforme você vai, vai se desbloqueando, as coisas vão se destravando naturalmente e vão surgindo oportunidades na nossa vida que a gente não sabe nem de onde vem. Mas é isso. Mas tudo começa ali por dentro. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E como que funciona essa técnica, então? Parece ser milagrosa, né? Você salvou pessoas lá na ala psiquiátrica, né? Da cadeia do Havaí. Será que também pode me salvar dessas realidades, né?
A técnica ela é muito simples mesmo, por isso que ela ficou muito conhecida. Para cada questão que surgir na nossa mente durante a meditação, a gente vai falar as 4 frases para aquela situação. Por quê? Eu sinto muito por estar vivendo isso, por estar sendo rotulada, por estar nesse ambiente. Eu sinto muito, porque eu sei que minha alma merece muito mais do que isso. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Me perdoe por eu ainda não ter me colocado numa situação melhor. Me perdoe por eu continuar nesse emprego que não me satisfaz. Me perdoe, me perdoe. Por favor, me perdoe ou me perdoe, não importa como você vai dizer, tá? Eu te amo, eu te amo. Eu sei que você merece uma vida próspera. Sou grato. Eu sou grato por essa situação que me fez perceber que eu preciso melhorar. Eu sou grato pelas condições que foram impostas. Então, quando surge uma pessoa, que é aquela pessoa iluminada, que você tem problemas com ela, você conseguir falar essas 4 frases, especialmente e realmente acreditar nessas 4 frases, você destrava o relacionamento com ela. Porque relacionamentos são 2 pessoas, né? Se uma está interferindo ali, essa aqui pode desbloquear na hora. Relacionamentos é uma via de dupla mão. Se você se autorresponsabiliza por melhorar esse relacionamento, pronto, destrava. Então, falar as frases significa realmente acreditar nas frases. Não adianta só falar. Ah, eu vou falar assim 108 vezes e tal. Não. Se você acreditar realmente nessas frases, 3 vezes que você fala já são suficientes. E depois que esse pensamento, você falou as frases, então tá lá, vamos pensar na meditação, na hora da meditação. Surge algum pensamento, que é um bloqueio, que é uma coisa que você precisa melhorar na sua vida, que é um problema. Se é um problema, o que é um problema, né? É uma coisa que te impede de viver uma vida que você gostaria de ter. Então é um problema. Se vem esse problema na sua mente, você fala: sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Você fala mentalmente, tá? Você não precisa falar as frases. Mentaliza elas. Quando você sente que já foi, já passou, aí você volta para a sua respiração. E procura o próximo problema que você precisa resolver. Às vezes você vai ficar no mesmo problema a meditação inteira e não vai ter tempo suficiente para destravar esse problema. Mas só do fato de você observar, se responsabilizar, ao longo dos dias, isso vai melhorando. Ao longo dos dias, você vai refazendo a técnica, isso vai melhorando. Na próxima meditação, que pode nem ser com essa técnica, já vai melhorar. É uma técnica para voltar a si mesmo, sabe? Uma técnica para voltar a si mesmo e se responsabilizar. Já falei bastante e eu queria muito que a gente tentasse agora, todo mundo, falar as 4 frases. Fala aí um pouquinho para vocês mentalizarem nas frases e entenderem o que elas significam. Vamos falar juntos? Pode ser com o microfone desligado, não tem problema. Então vamos lá? Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. São essas 4 frases que a gente vai mentalizar. Então vamos fazer o movimento que o corpo está pedindo. Vamos fazer a nossa respiração de 4 tempos. Coloca aí uma posição bem confortável. Solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira.
segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura. A última vez. Inspira, segura, expira, segura. A sua respiração continua sendo a sua âncora do momento presente. Hoje vamos observar os problemas que nos afastam de uma vida plena, de uma vida próspera. E vamos nos autorresponsabilizar por elas. Se você ainda não consegue interpretar o problema em si, mentalize a sua fase na vida e faça a técnica pensando na sua fase da sua vida.
5, 4, 3, 2, 1. Gratidão pela prática de hoje. E aí, gente? 6 minutinhos para comentários. Cris, quer falar hoje? É que não tem, eu achei interessante que hoje foi o dia que parece que foi tão curto para mim que eu ficaria um tempão mais aqui. Gostoso, né? É bom. Mas assim, fiquei na mesma situação o tempo todo. Eu Mas também. não me incomodou, não cansou, isso eu fiquei admirada. Ficou bom. Ó, é a prática, né, Cris? Eu ficaria mais tempo. Tem dia que eu fico assim incomodada e hoje foi bem legal. Tô gostando disso cada dia mais. Muito bom. Eu vou falar, gente, nome. Se vocês não quiserem falar, não precisa, tá? Paulo, você quer falar alguma coisa? Olha, eu tô com a crise aí. Eu também, achei nos 2 primeiros dias eu estava muito bem, depois eu senti incômodo. E hoje, quando você fez a contagem, eu falei, ai, agora não. Então tava muito bom, eu também não senti incômodo. Parece que passou mais rápido que os outros dias. Mas foi muito bom. Tem sido cada dia melhor. Vocês estão buscando, vocês já estão chegando no bem-estar, né? É esse cantinho do bem-estar. É o Que é cantinho muito do bom, né? seu eu, que é muito bom. E é tão fácil chegar nesse cantinho, né? Só sentar e respirar. É isso. Precisa de mais Muito obrigado. gratidão. Só complementar uma coisa que eu sinto que está me deixando mais confiante, sabe? Eu sempre fui uma pessoa bastante insegura e nas coisas que estão correndo durante o dia, eu estou conseguindo ficar mais estável. Do jeito como eu queria, né? Óbvio, porque é muito ruim você ficar assim e depois você se alivia, né? E não, eu tô ficando mais equilibradinha. Sem o eletrocardiograma, né? É, mais ou menos. Eu volto. Mas não morto, né? Mas assim, não foi uma boa identificar como eletrocardiograma, né? Mas eu entendo. Mas tem situações que assim é muito ruim, porque é meio incapacitante isso, né? Porque você se Sim. sente incapaz, por isso que você fica assim. E às vezes você vai fugindo das situações. E eu não quero fugir, eu quero enfrentar, mas eu quero enfrentar com serenidade, não com sofrimento, né? Porque a gente precisa enfrentar, não tem o que fazer. As situações aparecem. Então a gente tem que ter equilíbrio para poder enfrentar, e eu acho que tudo passa até mais rápido, porque as reflexões são melhores, a sabedoria é maior e a solução é mais rápida. Sabe, eu cheguei na meditação, eu sou doutora, na área de hidrologia, e eu estudava a tomada de decisão das pessoas. E eu descobri a meditação por conta dos meus estudos, e por conta de eu perceber que todo mundo que eu admirava no mundo, assim, meditava. E bom, acho que tem alguma coisa aí. Mas a meditação está mais do que comprovado que melhora as nossas tomadas de decisão. Você toma as decisões do seu dia. E essa técnica você se autorresponsabiliza por essas decisões, né? Que são decisões, são contratos, mas são decisões. E quando você limpa a sua mente, as suas decisões vão ter muito menos atalhos desse viés cognitivo, né? São decisões mais acertadas, que você consegue parar os anjinhos e diabinhos aqui e entender exatamente o que é o problema, o que é que está acontecendo. Então, diminui a lente, o que é que está acontecendo realmente aqui que eu preciso tomar decisão. Se você já vem com uma lente totalmente desfocada,
Você nem enxerga o problema. Você enxerga parte do problema. Você nem chega no âmago do problema. Como você vai resolver aquele problema se você nem sabe o que é o problema, né? Então, é exatamente esse sentimento que você tem, Cris, hoje, de mais confiança, é porque você está interpretando o problema da maneira certa. Amém. Onde está o problema que eu preciso resolver? Eu não consigo resolver a gravidade, mas eu posso colocar uma almofada para as coisas não caírem, entendeu? As coisas vão continuar caindo. É sobre isso. Gente, gratidão. Nosso tempo está acabando. Preciso que vocês comentem lá no grupo. Antônio, Camila, Thaís, Silvana, que não está aqui com as carinhas, eu preciso que vocês comentem no grupo para saber como foi para vocês, porque eu não tenho a interpretação facial aqui real. E vocês também, por favor. Gratidão. Excepcional semana. Estamos começando uma semana hoje. Abraço, pessoal. Abraço. Bom domingo. Bom domingo.